No final da década de 1980, a indústria europeia de transporte pesado vivia um momento de estagnação no design e na ergonomia. A maioria dos caminhões seguia uma fórmula praticamente inalterada: cabines estreitas, tetos baixos, motores localizados diretamente sob o piso, muito barulho, vibração constante e um desconforto que nenhum motorista de longa distância esquecia. Em pleno progresso tecnológico, a experiência do condutor permanecia praticamente a mesma desde os anos 60. Foi justamente nesse cenário conservador que a Renault decidiu romper com todas as regras estabelecidas e imaginar algo que ninguém havia ousado fazer: criar um caminhão absolutamente novo, pensado desde o zero para o motorista e para a eficiência operacional. Assim nascia o projeto secreto Virage, uma iniciativa interna da Renault Véhicules Industriels que mudaria para sempre a história dos caminhões europeus. O projeto Virage não pretendia atualizar o modelo já existente, mas sim repensar completamente o conceito de cabine e de espaço interno. A equipe responsável começou desenvolvendo dois protótipos experimentais chamados B10 e B20. Esses veículos serviram como laboratórios móveis, onde engenheiros podiam testar ideias consideradas futuristas para a época: cabines muito mais amplas, para-brisas inclinados, aerodinâmica aprimorada, o mais ousado de tudo, um piso totalmente plano, sem o típico túnel de motor que obrigava os motoristas a se curvarem para se mover dentro da cabine. Para tornar isso possível, o motor foi separado fisicamente da cabine e posicionado em um módulo técnico independente. Essa solução reduzia drasticamente o ruído interno, facilitava a manutenção e transformava o interior em um espaço verdadeiramente habitável. Naquele período, era praticamente impensável oferecer tanto conforto em um caminhão pesado. A ergonomia simplesmente não era prioridade na indústria. O motorista, apesar de ser o elemento mais importante da operação, raramente tinha suas necessidades colocadas em primeiro plano. O projeto Virage mudou essa perspectiva ao propor que o condutor deveria ter um ambiente de trabalho digno, silencioso e espaçoso, capaz de reduzir o cansaço nas longas rotas europeias. Com base nos avanços obtidos nos protótipos B10 e B20, a Renault finalmente apresentou ao mundo, em 1990, o resultado definitivo dessa revolução: o Renault AE, sigla para Advanced Evolution. O AE não era apenas mais um caminhão que chegava ao mercado. Ele representava uma virada completa no conceito de transporte pesado. Sua cabine quadrada, altamente elevada e separada do conjunto mecânico, oferecia um interior imenso e totalmente plano, algo nunca visto até então na Europa. Esse novo design recebia ainda um toque especial. A estética da cabine foi criada por Marcello Gandini, o lendário designer italiano responsável por obras-primas como o Lamborghini Miura e o Countach. Ver seu nome associado a um caminhão foi uma surpresa para muitos, mas explicava por que o AE possuía uma presença tão imponente e futurista. A chegada do Renault AE marcou o início de uma nova era nos caminhões pesados. Ele foi rapidamente reconhecido como um veículo revolucionário, ganhando prêmios, admiradores e inspirando concorrentes a adotar soluções semelhantes nos anos seguintes. Nada seria igual depois dele. O lançamento do Renault AE em 1990 não apenas surpreendeu o mercado, ele literalmente sacudiu toda a indústria. Nada nele parecia seguir o padrão tradicional dos caminhões europeus. Já na primeira olhada, era evidente que não se tratava de um simples utilitário de carga, mas de uma proposta completamente nova sobre como deveria ser um veículo de longa distância. A cabine retangular, quase vertical, montada em uma posição elevada, destacava-se instantaneamente nas estradas. Essa ousadia estética tinha uma razão clara. O caminhão foi desenhado por Marcello Gandini, um dos maiores nomes da história do design automotivo e criador de supermáquinas como Lamborghini Miura, Countach e Diablo. A Renault buscou justamente alguém capaz de desafiar convenções, se aplicar ao transporte pesado a mesma filosofia radical dos superesportivos italianos. Gandini recebeu a missão de transformar o caminhão em um ambiente humano e não apenas em uma ferramenta de trabalho. Ele trabalhou com a equipe de engenharia para criar proporções inéditas, maximizando o espaço interno sem comprometer a aerodinâmica, algo extremamente desafiador em cabines tão altas.
O resultado foi uma forma geométrica, limpa e funcional, que muitos consideraram usada demais no início, mas que logo seria reconhecida como um marco de design industrial. O interior era o ponto mais impressionante. Enquanto caminhões tradicionais obrigavam o motorista a conviver com um túnel de motor bem no meio, dificultando a mobilidade e reduzindo o conforto, o AE oferecia algo revolucionário, um piso completamente plano. Isso transformava o interior em um verdadeiro quarto sobre rodas, permitindo que o motorista ficasse de pé confortavelmente, se movimentasse e organizasse o espaço de forma muito mais prática. Para os caminhoneiros acostumados a cabines apertadas e barulhentas, isso era equivalente a mudar de uma barraca improvisada para um pequeno estúdio moderno. Outro destaque era a separação total entre a cabine e o módulo mecânico. O motor ficava posicionado mais abaixo e mais à frente, sem contato direto com o piso interno. Essa solução reduzia quase pela metade os níveis de ruído e vibração. Além disso, a manutenção se tornava consideravelmente mais fácil, já que o acesso ao motor não dependia de inclinar toda a cabine. O caminhão também oferecia isolamento térmico e acústico muito superior ao dos modelos concorrentes, algo essencial para jornadas de milhares de quilômetros. A ergonomia era outro ponto onde o AE deixava seus rivais anos atrás. O painel foi desenhado para envolver o motorista, facilitando o alcance de todos os controles sem necessidade de esticar o corpo. A direção assistida, o ar-condicionado eficiente e os assentos com múltiplos ajustes colocavam o motorista em um ambiente antes visto apenas em veículos de luxo. A Renault queria provar que um caminhão não precisava ser desconfortável, e conseguiu. O AE rapidamente ganhou reconhecimento internacional. Pouco depois, receberia o nome pelo qual ficaria eternizado: Renault Magnum, um gigante elegante que redefiniu o transporte pesado europeu. Motoristas autônomos. Em várias partes da Europa, especialmente França, Espanha e Portugal, não era raro ver comboios inteiros formados por esses gigantes de cabine quadrada. Sua confiabilidade mecânica, aliada ao nível de conforto nunca antes visto, fez dele um dos modelos mais respeitados do continente. Muitos motoristas diziam que, depois de dirigir um Magnum, era impossível voltar a um caminhão convencional. A Renault continuou aprimorando o modelo ao longo dos anos. Novas versões ganharam motores mais potentes e mais eficientes, sistemas eletrônicos avançados para a época, transmissões mais suaves e interiores ainda mais otimizados. O objetivo era claro: manter o Magnum no topo da categoria de longo curso. A marca sabia que tinha criado uma lenda e queria que ela permanecesse relevante por décadas. Mas o impacto do Magnum foi além da Europa. Na Austrália, por exemplo, o caminhão ganhou admiradores graças à sua robustez e capacidade de enfrentar longas distâncias sob altas temperaturas. Mesmo em mercados tradicionalmente dominados por marcas locais, o Magnum conseguiu conquistar espaço. Isso dizia muito sobre seu nível de engenharia. Ao mesmo tempo, o design assinado por Gandini tornava o caminhão instantaneamente reconhecível, o que ajudou a criar uma espécie de culto em torno do modelo. A virada decisiva veio no início dos anos 2000, quando a Renault Trucks foi adquirida pelo Grupo Volvo. Esse movimento colocou o Magnum em um novo contexto industrial. Muitas das tecnologias passaram a ser compartilhadas entre ambas as marcas, trazendo melhorias significativas, especialmente na mecânica e na eficiência dos motores. Contudo, também iniciou a contagem regressiva para o fim do modelo. O mercado caminhava para soluções mais aerodinâmicas, com cabines arredondadas e foco extremo na economia de combustível, um campo onde o Magnum, com seu formato icônico e pouco convencional, começava a perder terreno. Em 2013, após mais de 2 décadas deixando sua marca nas estradas, o Renault Magnum saiu oficialmente de produção. Foi um final melancólico para muitos fãs e motoristas que consideravam o modelo insubstituível. Ainda assim, sua influência permanece viva. O Magnum redefiniu completamente o que um caminhão podia ser. Provou que conforto não é luxo, mas necessidade. Demonstrou que design e ergonomia podem transformar a rotina de quem passa a vida atrás do volante.
Mesmo hoje, quem vê o Magno rodando sente que está diante de uma peça histórica, um ícone que mudou a indústria e deixou um legado que dificilmente será repetido.